O ex-presidente Bolsonaro segue internado na UTI. O Bruno Pinheiro vai trazer informações para a gente, porque, de acordo com o boletim médico, Bolsonaro apresentou uma piora no quadro clínico hoje. E aí, Bruno, quais são as atualizações? Realizaram, inclusive, novos exames de imagem, viu, Evandro? Ótima tarde novamente a você, a quem nos acompanha. Jair Messias Bolsonaro, há mais de 10 dias internado aqui na capital federal, após uma cirurgia muito complexa de cerca de 12 horas. Ontem ele recebeu aquela oficial de justiça dentro do hospital e aí, de acordo com os aliados, isso fez com que o presidente ficasse muito irritado e teve algumas complicações na saúde. A última atualização divulgada hoje, logo cedo, na parte da manhã, é que ele teve uma complicação e que novos exames de imagem serão realizados. De acordo com essa informação, ele ainda segue em jejum oral, aguardando então, que volte à normalidade o seu intestino, inclusive após essas complicações, e que segue fazendo inclusive a fisioterapia e essa recomendação de não receber visitas. Ainda assim, ele recebeu ontem o líder religioso Silas Malafaia, esteve ontem visitando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Outros aliados também acabam numa tentativa de fazer essa visita, mas a recomendação é para que ninguém vá até o hospital, a não ser a sua esposa e os seus advogados que estão ali acompanhando ele, até por conta que agora, em 5 dias, será necessário apresentar uma defesa ao Supremo Tribunal Federal em relação a essa intimação que ele assinou ontem na quarta-feira dentro do hospital. Isso foi divulgado em imagens, um vídeo de cerca de 11 minutos que repercutiu muito nas redes sociais, e aí alegando então que essa complicação na saúde do ex-presidente foi por conta de uma irritação por ele ter ficado muito nervoso ao receber essa intimação ontem no leito de UTI. Evandro. Ô Bruno, e as entidades que representam os oficiais de justiça também fizeram uma manifestação repudiando essa divulgação, né? Porque, de fato, houve uma exposição da oficial que levou o documento ali a Jair Bolsonaro. Ela acabou reafirmando ontem, a gente consegue ver nas imagens que ele faz um questionamento, o ex-presidente faz uma pergunta se ela estava amando de quem, ela fala do Supremo Tribunal Federal, ele responde que não era do Supremo Tribunal Federal, e aí sim ela responde que era do ministro relator do inquérito da tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes. Isso foi feito em vídeo, na verdade, divulgado nas redes sociais. Essa nota do Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais, o SINDOJAF, e também da Associação Nacional União dos Oficiais de Justiça, esclarecendo os fatos envolvendo então esse cumprimento de uma ordem judicial. Ela era uma plantonista, ela estava de plantão e seguiu uma determinação do Supremo Tribunal Federal para levar essa intimação, essa citação ao ex-presidente da República. A nota diz que há um entendimento que as decisões podem gerar um desconforto ou uma insatisfação às partes envolvidas, o que é natural no curso do processo judicial. Contudo, manifestação da inconformidade deve ocorrer por meio dos instrumentos legais disponíveis e não através de uma ação que atentam contra a dignidade dos agentes no cumprimento de seu dever. Então há esse o entendimento que houve um constrangimento, uma intimidação ao oficial de justiça que estava ali ao lado do ex-presidente somente para recolher essa assinatura. E ele começa a fazer uma explanação sobre as eleições, sobre a minuta do golpe, começa a relembrar esse caso que ele foi julgado e se tornou réu, então, no Supremo Tribunal Federal. Então, isso tudo começa a repercutir. Há um entendimento ainda, claro que de forma reservada, até mesmo entre aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que não ficará somente em uma nota de repúdio como essa, que haverá uma consequência, até talvez, diante do Supremo Tribunal Federal, com essa exposição. A imagem do STF e também a imagem dessa oficial que estava de plantão e foi levar essa intimação até o hospital DF estar em um leito de UTI. Evandro.
Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. O que essas entidades, né, essas associações, organizações, elas afirmam? Que repudiam de forma veemente a filmagem indevida e não autorizada e a divulgação sensacionalista e não consentida da atuação da oficial de justiça. Conduta que não apenas viola sua intimidade e honra funcional, como também busca distorcer os fatos e comprometer sua imagem perante a sociedade. Obviamente que quando há uma exposição, muita gente ali no momento do calor, da emoção, ataca a pessoa em si. E a gente precisa lembrar que qualquer oficial de justiça está apenas cumprindo ordens. Não tem como ela receber uma ordem do Supremo Tribunal Federal e falar, não vou lá no hospital entregar o documento para o Jair Bolsonaro assinar porque ele está internado. Obviamente, gente, ela está apenas fazendo o seu trabalho. Não tem uma menor noção você querer atacar uma pessoa que está cumprindo ali apenas a sua função. Ela é uma oficial de justiça que recebeu uma ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal e entregou o documento a Jair Bolsonaro para que houvesse assinatura. Enfim, essas organizações elas estão repudiando a exposição da imagem, né, o que acaba também comprometendo a identidade dela ali para as pessoas que não necessariamente tem a ver com o processo no qual participa o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia toda essa situação, hein, Gustavo Segré? Contigo, não tem nenhum motivo para questionar o trabalho desse oficial de justiça que falhou na frente do ex-presidente que tinha recebido uma missão. Não era uma ordem, era uma missão. E eu lembro alguns ministros que falavam, missão dada é missão cumprida. Então, ela está certa de ir fazer o seu trabalho. Vai ter um monte de gente que vai questionar a maneira em que foi exposta essa oficial de justiça, como vai ter um monte de outra gente, e eu acho que vai ser mais gente, inclusive, que vai questionar o fato de ir intimar uma pessoa que está na UTI. Eu não sei exatamente, talvez o PP possa nos auxiliar, eu ouvi o artigo 244, mas eu não sei se é do Código Penal ou de alguma outra determinação legal, que entre as pessoas que não podem ser intimadas tem quem fica noivo, quem casou até 3 dias depois do casamento, e dava algumas explicações, e entre, por exemplo, num velório, um sepultamento, não pode ser intimado ninguém, ou alguma pessoa que está com algum problema grave de saúde. Eu não sei que mais grave seria alguma coisa da UTI, né? Depois da UTI só vem o sepultamento, não sei o que tem depois da UTI, mas estamos vendo que é uma situação em que os prazos se apressam. O Sanin adiantou uma semana o julgamento do Felipe Martins e a turma que estava sendo julgada, então acho que a urgência do STF está apressando até a metodologia de intimação. Veja, Felipe Monteiro, não haveria nenhum tipo de exposição se a oficial de justiça não tivesse ido ao hospital levar a intimação para Jair Bolsonaro. Há também esse lado do argumento. O Supremo Tribunal Federal poderia ter esperado? Ou havia necessidade de se intimar Jair Bolsonaro ali, no leito da UTI? Cine, ontem eu falei aqui abertamente que eu fui completamente contrário, né, a essa decisão do Supremo Tribunal Federal de intimar e notificar o Bolsonaro na UTI, não é? E o Segré tem razão, né? O artigo 244, inciso 4 do Código de Processo Civil fala claramente que você não pode citar, intimar, notificar quem está doente, não é? E uma pessoa na UTI, vamos combinar que não está saudável. Não. Mas essa questão eu queria dividir em dois lados. Primeiro lado, né, a questão da intimação em si, óbvio que é ilegal, óbvio que foi abusivo, ninguém em sã consciência vai falar que aquilo foi ok, né? Infelizmente você vê grupos de pessoas, né, da esquerda, né, contrário ao Bolsonaro, aplaudindo esse ato. Não sei como que a gente já perdeu a capacidade da empatia, a capacidade de se preocupar um com o outro, né? E a gente perdeu a capacidade de se revoltar com uma atitude dessa, de quem quer que fosse, né? Naquele leito ali da UTI, seja da oposição, da situação, seja o Lula, seja o Bolsonaro, a gente perdeu a capacidade da empatia. Então é claro, né, que a consequência disso, como a gente noticiou aqui, foi o Bolsonaro ter piorado o quadro, ter aumentado a pressão. Não é legal você estar em recuperação e vem um oficial de justiça, né, do Supremo Tribunal Federal te notificar. Não é? Então, realmente, foi uma atitude abusiva e ilegal, enquanto amparo na lei, isso é importante destacar. Mas, por outro lado, né, o segundo ponto, não é que a oficial de justiça não tem culpa alguma disso. Ela cumpre ordem
E o artigo 37 da Constituição Federal fala exatamente que o princípio da administração pública é o princípio da impessoalidade. O agente público está no trabalho, não é pessoa física, né? É a mão do Estado, é a mão da administração pública, é a mão da justiça, né? Então, num ambiente sem empatia, num ambiente polarizado, num ambiente que as pessoas têm ódio uma da outra, né? Você divulgar uma imagem dessa pessoa no leito da UTI do Bolsonaro, né? Pode criar uma revolta e pode colocar a vida dessa oficial de justiça em risco. Né? Então, eu também discordo da divulgação da imagem do oficial de justiça citando, né, intimando o Bolsonaro, mas faço registro também da ilegalidade, da abusividade da decisão do Supremo Tribunal Federal em notificar o Bolsonaro do leito da UTI. 5h29, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas, nós continuamos aqui no 3 em 1. Quero ouvir tua análise, Gani. Olha só, Evandro, você sabe qual é a palavra que está faltando hoje na sociedade? Se chama bom senso. Tudo isso poderia ter sido evitado se o Supremo Tribunal Federal tivesse aguardado. Por que essa pressa? Então mostra que quer humilhar. Não basta derrotar, você quer também dar o recado ali, a desumanização, a humilhação pública. Tem um livro que o Zé gosta muito e eu também, que é o Arte da Guerra. E no livro diz claramente, você derrota o seu inimigo, mas você dá uma porta de saída, você não humilha o seu inimigo, porque isso vai criando ressentimento na sociedade, isso cria feridas. A geopolítica, inclusive, nos ensina muito, né, de quando você derrota o seu inimigo numa guerra, por exemplo, mas coloca sanções, humilhações. Depois isso volta, e volta muito pior, né? O exemplo da Primeira para a Segunda Guerra Mundial é um exemplo disso. É claro que eu estou fazendo aqui uma comparação, uma analogia. Então, é claro que foi exagerado tudo isso, e isso traz consequências, talvez não agora, mas para o futuro. Então, assim, está precisando botar a bola no chão, acalmar os ânimos, bom senso, porque esse caminho não é o caminho da pacificação do país, muito pelo contrário. Fala, Zé. Além do Arte da Guerra, que eu gosto muito do Sun Tzu, lá em Medina se diz o seguinte: quando você prende um gato num quarto, você tem que deixar a janela aberta para ele sair, senão ele parte para cima de você. É o que está acontecendo, o que vai acontecer. Eu recebi aqui uma mensagem do deputado Eduardo Bolsonaro mostrando que isso repercutiu muito, mostrando vídeos de publicações importantes nos Estados Unidos, e não foi só lá. O mundo inteiro reagiu a esta imagem e entendo que, seria um constrangimento para o funcionário público no exercício da sua função. A oficiala de justiça estava ali por cumprimento da sua missão. Ela nunca pode dizer não ao juiz, ela tem que relatar. E ela vai relatar o que aconteceu lá e relatar, inclusive, a exposição e, enfim, ela vai relatar. Mas, às vezes, é preciso mostrar, através de imagens, o que aconteceu. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família não divulgassem esse vídeo, isso poderia passar como uma coisa normal, ninguém ficaria sabendo, né? Mas houve uma repercussão muito grande. O pastor Silas Malafaia, que também visitou o ex-presidente, ficou indignado. Enfim, isso criou contra o Supremo Tribunal Federal uma animosidade muito grande. Até o Felipe não gostou. Ô Felipe Monteiro, só para a gente arrematar essa conversa, o argumento do Supremo Tribunal Federal foi a live que o presidente fez no dia anterior, com os filhos, em que falou também sobre alguns produtos lá de empresas que tem com os filhos e tal. Falou, se ele está dando conta de participar de uma live com a família, provavelmente ele também esteja apto a assinar o documento entregue e receber visitas, né? Receber visitas, né? Receber visitas, políticos. Assinar o documento, tá consciente, tá conversando, tá participando de live, então ele também tem condições de ser notificado pelo Supremo Tribunal Federal e assinar o documento levado pelo oficial de justiça. Você acha que é um argumento crível, Pepe? Cine, eu vou responder de forma técnica. Há alguma lei que fala que doente não pode usar o celular, não pode fazer live? Não tem nenhuma lei que fala isso. Mas a lei que fala expressamente que doente não pode receber notificação da justiça.